Continuando o nosso detalhamento aqui sobre imposto de renda, fiquem comigo, eu sei que é maçante, mas a gente vai falar sobre todos os pontos para o seu recolhimento de imposto de renda. Hoje a gente vai falar sobre BDR, ETF, renda fixa e variável, fundo imobiliário, fundo de investimento, VGBL, PGBL e bens e investimentos no exterior. Antes disso, eu quero que você se inscreva no canal do Eu Quero Investir, ative o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e siga a Eu Quero Investir nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, né? @LuizRazia. E manda esse vídeo para a maior galera que quer fazer o imposto de renda para a gente atingir 200 mil inscritos. Vamos falar agora de declaração para BDR. Os recibos de empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil, na B3, as famosas BDRs. Se você não sabe o que é BDR, clica aqui no card na esquerda e acesse o nosso vídeo O que são BDRs. Bem, se você compra e vende BDRs aqui no Brasil, você precisa pagar o imposto porque não existe a isenção de 20 mil reais como a gente tem nas ações brasileiras. Bacana? Então vamos lá. Se você comprou e teve ganho de capital, você precisa pagar 15% de imposto se for no swing trade, ou seja, você comprou e dormiu com a ação, e se você fez um day trade, são 20%. Para você gerar esse imposto para pagar, você vai calcular o seu ganho de capital, vai no site da Sicalc, que a gente mostrou no vídeo anterior, então acesse o vídeo para saber como faz isso e vai digitar o código 6015, colocar ali o seu ganho de capital e pagar esta DARF. Depois que você pagou a sua DARF ali com o código do 6015 e você for dormir com essas ações de um ano para o outro, ou seja, digamos que dia 31 de dezembro você vai continuar com essas BDRs em carteira. Quando você for apurar o seu imposto de renda na fase entre março e abril, você vai ter que vir aqui no portal da Receita e declarar em bens e direitos. Fica aqui, ó, fichas da declaração, aí você vai em bens e direitos, novo, aí vai colocar aqui, ó, o código é 31, ações, bacana? E aí você vai colocar o CNPJ da distribuidora dessas emissoras de recibos aqui no Brasil, você pode verificar isso na sua corretora, e aí você vai fazer a discriminação aqui. Comprei, sei lá, Disney, né, Disney 34 a R$190 no dia 25 de março, vamos colocar aqui, né, de março de 2020, por exemplo, tá? Ao preço tal e vendi, né? Aí você coloca aqui todos as listas aqui de importantes pontos que você precisa colocar para sua discriminação aqui. E depois é só apertar OK aqui, tá feito BDR. Da mesma forma que ocorre em ações, a gente também vai declarar do mesmo jeito em ETFs. O que são ETFs, Razia? Pô, ETFs são uma cesta de ativos replicada em um único ativo que você compra na bolsa, por exemplo, BOVA11. BOVA11 replica o índice Ibovespa ali apenas em um ativo. Você pode comprar uma cesta de ativos apenas em um ticker. Bacana? E ele funciona da seguinte forma: se você comprar e ter ganho de capital, você vai ter que pagar um imposto de renda de 15% e 20% no day trade. A ETF também não tem a isenção de 20 mil reais. E para você fazer a declaração desse seu ganho de capital, a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz com ações. Você vai lá na Sicalc, né? Você vai pagar a DARFzinha ali 6015, depois que você pagou a sua DARF, você vai vir aqui na ficha de renda variável, operações comuns e day trade, e vai colocar, por exemplo, o mês aqui, digamos que foi em fevereiro ali, né, que você teve essa operação e teve um ganho de capital, por exemplo, de 3 mil reais, você vai aqui e coloca que teve um ganho de 3 mil reais, né? Se a gente for lá embaixo, ó, já vai estar ali o campo preenchido que você vai ter que pagar referente a esse montante. No caso de 3 mil reais, se for em questão de swing trade, você vai ter que pagar mais ou menos uns 450 reais. Bacana. Depois que você fez isso, você vai ter que declarar bens e direitos também, se você for dormir com essas ETFs no final do ano. Então, digamos que dia 31 de dezembro você continua com essa ETF na carteira. Geralmente, quem compra ETF é a longo prazo. E você tiver que declarar o seu imposto de renda ali depois em março e abril, você vai ter que vir aqui em bens e direitos, novo. Daí, galera, o código é 74. Então, vamos colocar aqui, ó, 74. Olha lá.
Fundo de ações, fundo mútuos de privatização, fundo de investimento em empresas emergentes, fundos de investimentos em participações, fundos de investimentos em índice de mercado, tá vendo? Então, o código aqui é 74. Você vai colocar o CNPJ da distribuidora desse ETF e também vai fazer a sua discriminação aqui. Pô, comprei a BOVA11, digamos aqui, ó, BOVA11, dia 11 de março de 2020 a um preço de R$ 68,00, por exemplo. Você vai fazer sua discriminação aqui, ok, e tá tudo pronto. No caso de ETF de renda fixa é um pouquinho diferente. Você não precisa pagar a DARF, porque quando você vende a ETF com ganho de capital, já é retido na fonte esse imposto. A única coisa que você vai ter que fazer é declarar em bens e direitos se você for dormir com esta ETF de um ano para outro. Então, na declaração de imposto de renda, você precisa colocar aqui em bens e direitos. Então, colocou aqui, novo. O código dessa vez, pessoal, é 45. Olha lá, aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros. Por exemplo, a IMAB 5 é uma ETF de renda fixa que você pode comprar no seu home broker e depois, quando você vender o imposto de recolhido na fonte, você só vai ter que colocar aqui em bens e direitos no final do ano, se você dormir com esta ação para o ano seguinte. Na declaração de fundos imobiliários, funciona também mais ou menos como em fundo de investimento. Vamos lá. Se você possui cotas de fundos imobiliários, você vai receber dividendos todo mês. Esses dividendos são tributados diretamente na fonte, porém, você precisa declarar esses rendimentos aqui no portal da Receita. Como é que faz isso, Razia? Beleza. Você vai pegar o seu informe de rendimentos do seu fundo imobiliário, você vai aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, porque ele já foi retido na fonte, e o código, galera, é 26. Por que outros? Porque não existe ainda um específico para fundo imobiliário. O titular aqui você vai deixar titular, vai colocar aqui o CPF ou CNPJ da pagadora, ou seja, você vai ter que pesquisar esse fundo imobiliário aí, pegar o CNPJ, colocar aqui o nome da pagadora e colocar o valor que você recebeu no ano, né? E colocar OK. Beleza, tá feito isso. Depois, você vai ter que declarar em bens e direitos se você dormir com esses fundos imobiliários de um ano para o outro. Então, dia 31 de dezembro, continua tendo seu fundo imobiliário ali na tua carteira. Quando for a época de imposto de renda, agora março e abril, bens e direitos, você vai colocar aqui novo. E aí o código, pessoal, é o 73. Colocou 73 aqui, apareceu, ó, fundos de investimento imobiliário. Clica, você vai colocar de novo o CNPJ da distribuidora desse fundo imobiliário e aí na descrição, de novo, você vai colocar, poxa, comprei IRDM11 a um preço de R$100 no dia 25 de abril de 2020, certo? Mais ou menos aí, uma discriminação de como foi a sua compra, qual é o preço, qual é a data. Beleza, colocou aqui OK e está declarado bens e direitos. A declaração de imposto de renda para criptomoeda é um pouquinho diferente. Você tem uma tabela progressiva que você vai pagar para vendas acima de R$35.000, que você pode baixar o PDF que tem nesse vídeo aqui, vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o PDF. Lá tem várias informações minuciosas de todos os processos de declaração de renda, inclusive o de criptomoeda. Então vai lá e baixa o PDF. Bem, a tabela progressiva funciona acima de R$35.000 e você precisa também pagar o imposto, que é do código 4.600. Então você vai lá no site da Cicalc, que você pode ver no vídeo anterior, gera a DARFzinha com o código 4.600 para os seus ganhos em criptomoeda. E aí você vai aqui na ficha de declaração também e coloca em bens e direitos, se você for dormir no final do ano com criptomoeda. E aí tem alguns códigos diferentes, você precisa se atentar. Então vamos aqui, ó, novo, certo? O 81, pessoal, é exclusivamente para Bitcoin. Tem até aqui, ó, criptoativo Bitcoin BTC, tá? Se você tiver outros tipos de criptoativos, você vai no 82. Outros criptoativos do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins. E aí você vai colocar, pô, comprei Stellar a preço tal. Você vai colocar toda a sua discriminação aqui do que você fez nesse ativo. E ainda tem um outro que é o 89. Demais criptoativos não considerados criptomoedas, payment tokens.
Então, se você tiver outro tipo de criptoativo que seja não considerado uma moeda digital, aí você vai aqui e discrimina ali o que você comprou, o que você tem em carteira e coloca OK. Bem, é isso de criptomoeda para você declarar bens e direitos e pagar a DARF com o código 4600. Declarando os seus fundos de investimento. Primeiro eu vou colocar um parêntese aqui, porque fundo de investimento é algo que você compra a longo prazo. Você não vai comprar um fundo de investimento hoje e vender amanhã. Geralmente as pessoas não fazem isso. Então, o fundo de investimento tem uma tabela progressiva também de imposto de renda. Quanto mais tempo você fica em fundos de longo prazo, o ganho de capital, a tributação de ganho de capital fica em 15%. Mas se você, por exemplo, comprou um fundo, teve ganho de capital em pouco tempo e vende, provavelmente a tabela vai ser 22, 20 e chega até 15%. Então, com o ganho de capital, você precisa pagar o imposto em fundo de investimento também. Se você tiver prejuízo, não só em fundo de investimento, né, mas em todos esses ativos que a gente falou, se você tiver prejuízo, você pode compensar com os seus ganhos também. Tudo isso no portal aqui da Receita. Bacana. Agora vamos dizer que eu vendi esse meu fundo de investimento, o imposto é retido na fonte na hora de você vender, então você não precisa pagar uma DARF do fundo de investimento, você precisa declarar bens e direitos se você tiver ele em sua carteira no final do ano. Primeiro você vai aqui em bens e direitos, novo, e aí o códigozinho aqui, pessoal, 71, vamos lá, ó. Fundo de curto prazo. Existem alguns fundos que são de curto prazo que você pode declarar também, ou o famoso 79, que são outros fundos aí que são mais de longo prazo, né? Como Alaska Black, entre outros, que a galera conhece. Aí você vai colocar aqui a descrição, o CNPJ da empresa que distribui esse fundo. Agora, um ponto importante é, digamos que você tenha um fundo de ações, que você colocou o seu dinheiro lá em fundos de ações. Essas ações provavelmente podem gerar juros sobre capital próprio e também dividendos. Os dividendos são retidos na fonte, como a gente já sabe, e os juros a gente precisa colocar aqui, ó. Vamos em ficha da declaração aqui no portal da Receita, rendimentos sujeito à tributação exclusiva definitiva, cliquei aqui. Tá vendo que eu já tinha colocado aqui, ó, juros sobre capital próprio de um outro ativo que eu já tinha colocado aqui no vídeo anterior. Então eu vou colocar aqui novo, né? O código dessa vez é 6, rendimentos de aplicações financeiras, e aí eu vou colocar aqui o CNPJ da distribuidora, ou seja, da ação que distribuiu esses juros, colocar o nome da fonte pagadora e o valor que eu recebi. Aqui é só para declarar que você recebeu, porque já foram, esses juros aqui não são tributados, tá bom? Então eu já coloquei aqui e pronto, tá feito. Tem outros ativos que não são tão divulgados no mercado como o VGBL e o PGBL, que são fundos de previdência privada. Quando você investe nesses tipos de ativo, você também precisa declarar o seu imposto de renda. Porém, para esse tipo de ativo, eu vou convidar você a baixar o PDF, porque existe bastante nuances nesse tipo de investimento, por exemplo, como abater imposto de renda, esse tipo de coisa que é um pouquinho mais complexo. Então, eu vou convidar você a baixar o PDF aqui do vídeo, vai ali no link da descrição, baixa o PDF, se você tem interesse de saber sobre imposto de renda em VGBL e PGBL. Aqui já vai para as pessoas mais sofisticadas, né? Se você mora no Brasil, mas tem investimentos no exterior, você também precisa declarar o imposto de renda. Para isso, você vai precisar do Carnê-Leão para dividendos ou rendimentos que você tem no exterior, ou o GCAP para ganho de capital. É necessário declarar tanto os rendimentos quanto o ganho de capital e pagar o imposto aqui no Brasil. Então, se você tem investimentos no exterior morando aqui no Brasil, fique atento ou com atenção redobrada, que isso pode cair aí na malha fina da Receita Federal. Uma coisa importante é, se você quiser saber mais detalhes sobre essa parte de investimento no exterior e como fazer a declaração disso, baixa o PDF aqui no vídeo, vai no link da descrição, clica no link, baixa o PDF, que lá tem um pouco mais sobre investimentos no exterior e como recolher o imposto. Fazer a declaração de ajuste anual aqui na Receita realmente é bem complicado e precisa de um passo a passo bem organizado. Então, se você quer saber, assista o primeiro vídeo
e esse aqui tem todo o caminho para você fazer a sua declaração de imposto de renda. 2 diquinhas, não esquece do site da Sicalc para gerar as suas DARFs e pagar ali o imposto, e o portal da Receita aqui, que é o IRPF 2021, que a gente ensinou todo o passo a passo aqui de como você mexer com recolhimento, rendimentos isentos, bens e direitos, inclusive a planilha aqui de operações comuns e day trade. Não esquece de se inscrever no canal, pessoal, manda aí pro seu amigo quem tiver dúvida. A EQI e os seus assessores conseguem também te ajudar na declaração de imposto de renda, eles vão provavelmente enviar os meus vídeos para você ver. Então se inscreve aí no vídeo e se inscreve no canal e também segue as redes sociais da Eu Quero Investir e segue também o Luiz Razia, @LuizRazia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!